O homem que havia sido primeiro secretário de Joffre Dersen estava de pé em uma cabine do Paternoster, o elevador contínuo de passageiros que, como uma série de baldes de poço incessantes, cortava a nova Torre de Babel. Com as costas pressionadas contra a parede de madeira, ele fazia a viagem através daquela estrutura branca e zuninte, das alturas do telhado às profundezas dos porões e de volta ao topo, pela 30ª vez, sem nunca se mover daquele único ponto. Pessoas ansiosas para ganhar alguns segundos tropeçavam para dentro da cabine com ele, alguns andares acima ou abaixo tropeçavam para fora. Ninguém prestava a menor atenção nele. Um ou dois certamente reconheceram, mas, até o momento, ninguém interpretou as gotas de suor em suas têmporas como algo além daquela mesma pressa desesperada para economizar tempo. Tudo bem, ele esperaria até que percebessem a verdade, até que o pegassem e o jogassem para fora da cabine, exigindo saber o que ele estava fazendo ali, ocupando espaço se tinha tanto tempo livre, mandando que descesse pelas escadas ou procurasse a saída de incêndio mais próxima. Com a boca arquejante, ele se apoiava ali e esperava. Ao emergir novamente das profundezas, olhou com olhos estuporados em direção à sala que guardava a porta de Joffre Dersen e viu o filho de Joffre Dersen parado ali. Pela fração de um segundo, eles se entreolharam com seus rostos obscurecidos, e os olhares de ambos explodiram como sinais de socorro, angústias muito diferentes, mas de igual profundidade. Então, o sistema de engrenagens totalmente indiferente carregou o homem na cabine para cima, em direção à escuridão do teto da torre. Quando o elevador desceu outra vez, tornando visível em seu caminho para baixo, o filho de Joffre Dersen estava parado diante da abertura da cabine. Com um único passo, colocou-se ao lado do homem cujas costas pareciam pregadas à parede de madeira. — Qual é o seu nome? Freder perguntou gentilmente. Houve uma hesitação ao respirar, e então veio a resposta, que soou como se ele estivesse ouvindo algo distante. Josafat. — O que você vai fazer agora, Josafat? Eles desciam. Ao passarem pelo grande salão, cujas janelas enormes davam para a Rua das Pontes de forma ampla e ostentosa, Freder virou a cabeça e viu, delineada contra a escuridão do céu e já quase apagada, a palavra gotejante, Yoshivara. Ele falou como se estendesse as duas mãos, fechando os olhos ao proferir as palavras. — Você quer vir comigo, Josafat? Uma mão ergueu-se trêmula, como um pássaro assustado. — Eu? — engasgou o estranho. — Sim, Josafat. A voz jovem era tão cheia de bondade. Eles desciam. Luz, escuridão novamente. — Você quer vir comigo, Josafat? Sim, disse o homem estranho com incomparável fervor. Sim. Eles emergiram na luz. Freder segurou-o pelo armo e o arrastou consigo para fora das grandes engrenagens da nova Torre de Babel, amparando enquanto ele cambaleava. — Onde você mora, Josafat? Bloco 90, Casa 7, 7º andar. — Então vá para casa, Josafat. Talvez eu mesmo vá falar com você, ou talvez envie um mensageiro para trazê-lo até mim. Não sei o que as próximas horas trarão. Mas não quero que nenhum homem que eu conheça, se eu puder evitar, passe a noite inteira olhando para o teto até sentir que ele vai desabar sobre sua cabeça. — O que posso fazer pelo senhor? Perguntou o homem. Freder sentiu a pressão firme de sua mão. Ele sorriu e balançou a cabeça. — Nada. Vá para casa. Espere. Fique calmo. Amanhã será outro dia, e espero que seja um dia bom. O homem afrouxou o aperto de sua mão e partiu. Freder o observou ir embora. O homem parou, olhou para trás e inclinou a cabeça com uma expressão tão séria e incondicional que o sorriso morreu nos lábios de Freder. — Sim, meu amigo, Freder disse a si mesmo. Eu o pego pela palavra. O Paternoster unia as costas de Freder. As cabines, como baldes coletores, recolhiam os homens e os despejavam novamente. Mas o filho de Joffre Dersen não os via. No meio de todos aqueles que corriam para ganhar alguns segundos, ele era o único que permanecia parado, escutando o rugido da nova Torre de Babel em suas rotações. O estrondo parecia-lhe o badalar de um dos sinos da catedral, a voz de bronze do arcanjo Michael. Mas uma canção flutuava acima daquele som, alta e doce. Todo seu coração jovem exultava com essa melodia. — Será que fiz a sua vontade pela primeira vez, grande mediadora da piedade? Perguntou ele ao rugido da voz do sino. Mas nenhuma resposta veio. Então, ele seguiu o caminho que desejava para encontrar a resposta.
Enquanto Magro entrava na casa de Freder para questionar os criados sobre o paradeiro de seu mestre, o filho de Joffre Edersen descia os degraus que levavam à estrutura inferior da nova Torre de Babel. No mesmo instante em que os criados balançavam a cabeça para Magro, dizendo que o patrão não havia voltado para casa, o filho de Joffre Edersen caminhava em direção aos pilares luminosos que indicavam seu caminho. Enquanto Magro, com um olhar no relógio, decidia esperar um pouco mais, já alarmado e prevendo possibilidades de ação, o filho de Joffre Edersen entrava na sala de onde a nova Torre de Babel extraía energia para suas próprias necessidades. Ele havia hesitado muito tempo antes de abrir a porta, pois uma existência sinistra acontecia por trás dela. Havia uivos, havia arquejos, havia silvos. Todo o edifício gemia. Um tremor incessante corria pelas paredes e pelo chão. E, no meio de tudo aquilo, não havia um único som humano. Apenas os objetos e o ar vazio rugiam. Os homens na sala do outro lado daquela porta tinham lábios selados e impotentes. Mas foi por causa daqueles homens que Freder veio. Ele empurrou a porta e recuou, sufocado. O ar fervente o atingiu, agredindo seus olhos de tal forma que ele não conseguiu ver nada a princípio. Gradualmente, sua visão retornou. A sala era mal iluminada e o teto, que parecia capaz de suportar o peso de toda a terra, parecia estar perpetuamente desabando. Um uivo baixo tornava a respiração quase insuportável. Era como se os pulmões bebessem o próprio uivo junto com o ar. O ar, empurrado à força para as profundezas e vindo já desgastado dos pulmões da grande metrópolis, jorrava das bocas dos canos. Lançado de um lado a outro da sala, era gananciosamente sugado de volta pelas aberturas dos tubos do lado oposto. Aquela lufada uivante espalhava um frio ao redor que entrava em violento conflito com o calor sufocante do ambiente. No meio da sala, agachava-se a máquina do Paternoster. Era como Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Brilhava de óleo e tinha membros reluzentes. Sob o corpo agachado e a cabeça afundada no peito, pernas tortas repousavam, como as de um gnomo, sobre a plataforma. O tronco e as pernas estavam imóveis, mas os braços curtos empurravam e empurravam alternadamente, para frente, para trás, para frente. Uma pequena luz pontiaguda faiscava sobre o jogo das articulações delicadas. O chão, que era de pedra e sem emendas, tremia sob o impulso daquela pequena máquina que era menor do que uma criança de 5 anos. O calor brotava das paredes onde as fornalhas rugiam. O odor de óleo, que sibilava com calor, pairava em camadas espessas na sala. Nem mesmo a perseguição selvagem das massas de ar errantes conseguia dissipar os vapores sufocantes de óleo. Até a água borrifada pelo recinto travava uma batalha sem esperança contra a fúria das paredes que cuspiam calor, evaporando-se, já saturada de fumaça de óleo, antes que pudesse proteger a pele dos homens daquele inferno de ser tostada. Os homens deslizavam como sombras flutuantes. Seus movimentos, o silêncio de seus passos inaudíveis ao passar, tinham algo da escuridão fantasmagórica dos mergulhadores de águas profundas. Seus olhos permaneciam escancarados, como se nunca os fechassem. Perto da pequena máquina, no centro da sala, estava um homem vestindo o uniforme de todos os operários de Metrópolis. Do pescoço aos tornozelos, o brim azul escuro, pés descalços nos sapatos duros, cabelos firmemente presos pelo boné preto. O fluxo impetuoso de ar circulava ao redor de sua forma, fazendo as dobras do tecido tremular. O homem mantinha a mão na alavanca e seu olhar estava fixo no relógio, cujos ponteiros vibravam como agulhas magnéticas. Freder tateou seu caminho até o homem. Ele o escondeu com o olhar, mas não conseguia ver seu rosto. Quantos anos tinha aquele homem? 1000 anos? Ou ainda não tinha 20. Ele falava consigo mesmo com lábios balbuciantes. Sobre o que o homem murmurava? E será que aquele homem, também, tinha o rosto do filho de Joffre Edersen? Olhe para mim. Freder disse, inclinando-se para a frente. Mas o olhar do homem não se desviava do relógio. Sua mão também continuava, febril e incessantemente, agarrada à alavanca. Seus lábios balbuciavam e balbuciavam com excitação. Freder escutou e captou as palavras, pedaços de frases despedaçados pela corrente de ar. Paternoster, isso significa Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu. Nós estamos no inferno. Pai Nosso, qual é o vosso nome? Vós vos chamais Paternoster, Pai Nosso? Ou Joffre Edersen? Ou Máquina? Santificada sejais vós, Máquina. Paternoster, venha a nós o vosso reino. Venha o vosso reino, Máquina.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vossa vontade para conosco, máquina paternoster? Sabeis vós se sois o mesmo no céu que sois na terra? Pai nosso, que estais no céu, quando nos chamardes para o céu, deveremos cuidar das máquinas no vosso mundo, as grandes rodas que quebram os membros de vossas criaturas, o grande carrossel chamado terra? Seja feita a vossa vontade, paternoster. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Moa, máquina, moa a farinha para nosso pão. O pão é assado com a farinha de nossos ossos. E perdoai as nossas ofensas. Que ofensas, paternoster? A ofensa de ter um cérebro e um coração que vós não tendes, máquina. E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação de nos levantarmos contra vós, máquina, pois sois mais forte do que nós, sois 1000 vezes mais forte do que nós, e estáis sempre certa e nós sempre errados, porque somos mais fracos do que vós, máquina. Mas livrai-nos do mal, máquina. Livrai-nos de vós, máquina. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Paternoster. Isso significa Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu. Freder tocou no braço do homem. O operário assustou-se, emudecido. Sua mão perdeu o controle da alavanca e saltou no ar como um pássaro baleado. As mandíbulas do homem abriram-se como se estivessem travadas. Por um segundo, o branco dos olhos em seu rosto paralisado ficou terrivelmente visível. Então, o homem desabou como um trapo e Freder o amparou enquanto ele caía. Freder segurou-o firmemente. Olhou ao redor. Ninguém prestava atenção neles. Nuvens de vapor e fumaça o cercavam como uma névoa. Havia uma porta por perto. Freder carregou o homem até ela e a empurrou. Dava para o depósito de ferramentas. Uma caixa de embalagem serviu como um leito duro e Freder deixou o homem escorregar sobre ela. Olhos opacos olharam para ele. O rosto ao qual pertenciam era pouco mais do que o de um rapaz. Qual é o seu nome? Freder perguntou. 11.811. Quero saber como sua mãe chamava você. George. George, você me conhece. A consciência retornou aos olhos opacos, junto com o reconhecimento. Sim, eu conheço o senhor. O senhor é o filho de Joffre Ederson, que é o pai de todos nós. Sim, portanto, eu sou seu irmão, George, entende? Eu ouvi o seu pai nosso. O corpo do rapaz ergueu-se num sobressalto. A máquina! Ele saltou de pé. Minha máquina! Deixe em paz, Georgie, e escute-me. Alguém precisa estar na máquina. Alguém estará na máquina, mas não você. Quem vai estar, então? Eu. Olhos arregalados foram a única resposta. Eu, repetiu Freder. Você tem condições de me ouvir e será capaz de prestar bem atenção no que vou dizer? É muito importante, George. Sim, disse George, paralisado. Nós vamos trocar de vida agora, George. Você assume a minha, eu assumo a sua. Vou ficar no seu lugar na máquina. Você sai calmamente vestindo as minhas roupas. Ninguém me notou quando vim para cá. Ninguém vai notar você quando sair. Só não pode perder o controle. Mantenha calma. Fique sob a proteção do vapor, onde o ar parece uma névoa. Quando chegar à rua, pegue um carro. Você vai encontrar dinheiro mais do que suficiente nos meus bolsos. 3 ruas adiante, troque de carro. E mude de novo depois de mais 3 ruas. Então, vá para o bloco 90. Na esquina, pague o táxi e espere até que o motorista saia de vista. Depois, procure o caminho para o 7º andar da 7ª casa. Um homem chamado Josafat mora lá. Vá até ele e diga que eu enviei. Espere por mim ou por uma mensagem minha. Você entendeu, George? Sim. Mas o sim foi vazio, soando como se respondesse a outra coisa que não a pergunta de Freder. Pouco tempo depois, o filho de Joffre Ederson, o mestre da grande metrópolis, estava de pé diante da máquina que lembrava Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Ele vestia o uniforme de todos os operários de Metrópolis. Do pescoço aos tornozelos o brim azul escuro, pés descalços nos sapatos duros, cabelos firmemente presos pelo boné preto. Mantinha a mão na alavanca e seu olhar fixo no relógio, cujos ponteiros vibravam como agulhas magnéticas. O fluxo impetuoso de ar circulava ao seu redor, fazendo as dobras do tecido tremular.
Então ele sentiu como lentamente, de forma asfixiante, a partir do tremor incessante do chão, das paredes onde as fornalhas sibilavam, do teto que parecia eternamente prestes a desabar, do impulso dos braços curtos da máquina e da resistência constante daquele corpo reluzente, o terror brotava dentro dele, o terror que trazia a certeza da própria morte. Ele sentiu, e também viu, como, por entre as faixas de vapor, a tromba longa e macia do deus Ganesha se desprendia da cabeça inclinada sobre o peito e suavemente, com precisão infalível, tateava sua testa. Freder sentiu o toque daquela ventosa, quase frio, nem um pouco doloroso, mas horrível. Bem no centro, acima do osso do nariz, a tromba fantasmagórica prendeu-se firmemente. Quase não doía, mas perfurava como uma broca fina e certeira em direção ao centro do cérebro. Como se estivesse amarrado ao relógio de uma máquina infernal, seu coração começou a bater. Pater Noster, Pater Noster, Pater Noster. Eu não quero, disse Freder, jogando a cabeça para trás para quebrar o contato maldito. Eu não quero. Eu vou. Eu não quero. Ele tateou nos bolsos do uniforme estranho que vestia, sentindo o suor pingar de suas têmporas como gotas de sangue. Encontrou um lenço em um deles e o puxou. Enxugou a testa. Ao fazer isso, sentiu a borda afiada de um pedaço de papel rígido que havia pegado junto com o pano. Guardou o lenço e examinou o papel. Não era maior do que a palma de uma mão e não continha texto impresso nem manuscrito. Estava totalmente coberto pelo desenho de um símbolo estranho e pelo que parecia ser um mapa parcialmente destruído. Freder tentou decifrá-lo, mas não conseguiu. De todos os sinais marcados no mapa, ele não conhecia nenhum. Caminhos pareciam estar indicados, caminhos aparentemente falsos, mas todos levavam a um único destino, a um lugar cheio de cruzes. Um símbolo de vida? Sentido no meio do absurdo? Como filho de Joffre Dersin, Freder estava acostumado a compreender qualquer tipo de mapa com rapidez e precisão. Ele guardou o desenho no bolso, embora a imagem permanecesse diante de seus olhos. A ventosa da tromba de elefante do deus Ganesha deslizou de volta, descendo pelo cérebro ocupado e indomável que refletia, analisava e buscava. A cabeça da máquina, não domesticada, afundou de novo no peito. Obediente e fervorosa, a pequena máquina trabalhava, movendo Pater Noster da nova Torre de Babel. Uma luz minúscula e trêmula brilhava sobre as articulações mais delicadas, quase no topo da estrutura, como um pequeno olho malicioso. A máquina tinha todo o tempo do mundo. Muitas horas passariam antes que o mestre de Metrópolis, antes que Joffre Dersin, arrancasse dos dentes de suas engrenagens poderosas o alimento humano que elas estavam triturando. Com suavidade, quase sorrindo, o olho brilhante e malicioso daquela máquina delicada olhava para baixo, fixo no filho de Joffre Dersin, que estava parado diante dela. Georgie havia deixado a nova Torre de Babel sem ser contestado por várias portas e a cidade o recebeu, a grande metrópolis que oscilava na dança da luz e que era ela mesma uma dançarina. Ele estava de pé na rua, bebendo o ar inebriante. Sentia a seda branca em seu corpo. Nos pés, sentia sapatos macios e flexíveis. Respirava profundamente e a plenitude de seu próprio fôlego preenchia com a mais alta e inebriante embriaguez. Ele via uma cidade que nunca tinha visto. Via-a como homem que nunca tinha sido. Ele não caminhava em um fluxo com os outros, aquela coluna de 12 fileiras de largura. Não usava brim azul, sapatos duros nem boné. Não estava indo para o trabalho. O trabalho havia sido deixado de lado. Outro homem estava fazendo suas tarefas por ele. Um homem havia se aproximado dele e dito: "Nós vamos trocar de vida agora, Georgie. Você assume a minha, eu assumo a sua. Quando chegar à rua, pegue um carro. Você vai encontrar dinheiro mais do que suficiente nos meus bolsos." Georgie olhava para a cidade que nunca vira. A intoxicação das luzes. Êxtase de claridade. Cidade de 1000 membros, erguida em blocos de luz. Torres de brilhantismo. Montanhas íngremes de esplendor. Do céu aveludado acima, cai uma chuva dourada, de forma inesgotável, como no colo aberto de Danae. Metrópolis. Metrópolis. Como um homem bêbado, deu seus primeiros passos e viu uma chama silvar em direção aos céus. Um foguete escreveu em gotas de luz no céu de veludo a palavra Yoshivara. Georgie correu pela rua, alcançou os degraus e, subindo de 3 em 3, chegou à pista. Macio e flexível, como uma fera negra e obediente, um carro se aproximou e parou aos seus pés.
Georgie saltou para dentro do veículo e caiu para trás contra as almofadas, enquanto o motor do poderoso automóvel vibrava sem emitir som. Uma lembrança paralisou o corpo do homem. Não existia, em algum lugar do mundo, e não muito longe dali, sob a base da nova Torre de Babel, uma sala atravessada por um tremor incessante? Uma máquina delicada não estava parada no centro daquela sala, brilhando de óleo e com membros fortes e reluzentes? Sob o corpo agachado e a cabeça afundada no peito, pernas tortas repousavam, como as de um gnomo, sobre a plataforma. O tronco e as pernas ficavam imóveis, mas os braços curtos empurravam e empurravam e empurravam, alternadamente para frente, para trás e para frente. O chão, que era de pedra e sem emendas, tremia sob o impulso da pequena máquina, que era menor do que uma criança de 5 anos. A voz do motorista perguntou: "Para onde, senhor?" "Siga em frente", indicou Georgie com a mão. "Para qualquer lugar." O homem havia dito a ele: troque de carro depois da terceira rua. Mas o ritmo do automóvel o envolvia de forma deliciosa demais. Terceira rua, sexta rua, ainda estava muito longe do Bloco 90. Ele estava maravilhado por estar ali tão confortável, confuso pelas luzes, trêmulo de encantamento com o movimento. Quanto mais ele se afastava da nova Torre de Babel com o deslizar silencioso das rodas, mais parecia se distanciar da consciência de si mesmo. Quem era ele? Não estava ele, há poucos instantes, vestindo um uniforme de brim azul, oleoso e remendado, em um inferno fervente, com o cérebro dilacerado pela vigilância eterna, com ossos cuja medula estava sendo sugada ao fazer eternamente o mesmo movimento de alavanca no mesmíssimo ritmo eterno? Não estava com o rosto queimado pelo calor insuportável, na pele do qual o suor salgado abria suas marcas devoradoras? Ele não morava em uma cidade que ficava mais profunda sob a terra do que as estações de metrô de Metrópolis com seus 1000 poços, uma cidade cujas casas se erguiam tão alto acima das praças e ruas quanto, lá no alto da noite, as casas de Metrópolis se erguiam uma sobre a outra? Ele já conhecera outra coisa além da sobriedade horrível daquelas casas onde não moravam homens, mas números, reconhecíveis apenas pelos cartazes enormes nas portas? Sua vida tivera outro propósito que não de sair por aquelas portas marcadas com números para ir trabalhar, quando as sirenes de Metrópolis uivavam por ele, e, 10 horas mais tarde, esmagado e morto de cansaço, tropeçar de volta para a casa na porta da qual seu número estava fixado. Ele mesmo era algo mais do que um número, o operário número 11.811, enfiado em seu brim, suas roupas, seu boné. O número não havia se gravado também em sua alma, em seu cérebro, em seu sangue, a ponto de fazê-lo parar para conseguir lembrar do próprio nome? E agora? E agora? Seu corpo, refrescado pela água pura e fria que havia lavado o suor do trabalho, sentia com maravilhosa doçura o relaxamento de todos os músculos. Com o calafrio que enfraquecia seus membros, sentia o toque carinhoso da seda branca sobre a pele nua do corpo e, enquanto se entregava ao ritmo suave e regular do movimento, a consciência da primeira e completa libertação de tudo o que havia colocado uma pressão tão agonizante sobre sua existência o dominou com uma força tão avassaladora que ele explodiu no riso de um homem louco, com as lágrimas caindo sem controle. Violentamente, sim, com uma violência gloriosa, a grande cidade girava em sua direção, como um mar que ruge ao redor de montanhas. O operário número 11.811, o homem que vivia em uma casa parecida com uma prisão sob o trem subterrâneo de Metrópolis, que não conhecia outro caminho senão que ia do buraco onde dormia para a máquina e da máquina de volta para o buraco. Esse homem via, pela primeira vez na vida, a maravilha do mundo que era Metrópolis. A cidade que brilhava à noite sob milhões e milhões de luzes. Ele via o oceano de luz que preenchia os caminhos intermináveis das ruas com um brilho prateado e faiscante. Via o brilho trêmulo dos anúncios elétricos, gastando-se de forma inesgotável em um êxtase de claridade. Via torres se projetando, construídas com blocos de luz, sentindo-se dominado, subjugado a um estado de completa impotência por aquela embriaguez luminosa, sentindo que aquele oceano cintilante com suas centenas e milhares de ondas borrifantes avançava para alcançá-lo, para tirar o fôlego de sua boca, para perfurá-lo, sufocá-lo. E então ele compreendeu que aquela cidade de máquinas, aquela cidade de sobriedade e fanatismo pelo trabalho, buscava à noite poderoso contrapeso para o frenesi do trabalho diurno. Compreendeu que aquela cidade, à noite, perdia-se como louca, completamente sem juízo, na intoxicação de um prazer que, lançando-se a todas as alturas e despencando a todas as profundezas, era infinitamente bem-aventurado e infinitamente destrutivo. Georgie tremia da cabeça aos pés.
E, no entanto, não era um tremor real que tomava conta de seu corpo sem resistência. Era como se todos os seus membros estivessem presos à suavidade silenciosa do motor que os carregava para frente. Não apenas ao motor do carro em que estava sentado, mas a todas aquelas centenas e milhares de motores que moviam um fluxo duplo e incessantemente deslizante de automóveis iluminados pelas ruas da cidade em sua febre noturna. Ao mesmo tempo, seu corpo vibrava com os fogos de artifício de rodas que soltavam faíscas, letreiros de 10 cores, fontes brancas de lâmpadas potentes e foguetes sibilando para o alto, torres de chama brilhando congeladas. Havia uma palavra que sempre retornava. De uma fonte invisível, disparava um feixe de luz que, partindo-se no ponto mais alto, deixava cair letras com todas as cores do arco-íris do céu de veludo preto de Metrópolis. As letras se organizavam formando a palavra Yoshiwara. O que significava aquilo? Yoshiwara? Na estrutura de ferro da linha do trem elevado, um homem de pele amarelada estava pendurado de cabeça para baixo, suspenso pela dobra dos joelhos, deixando uma tempestade de folhas de papel branco cair sobre a fila dupla de automóveis. As páginas flutuavam e caíam. O olhar de Georgie captou uma delas. Nela estava escrito, em letras grandes e distorcidas, Yoshiwara. O carro parou em um cruzamento. Homens de pele amarelada, vestindo jaquetas de seda com bordados multicoloridos, esgueiravam-se, flexíveis como enguias, pelas 12 fileiras de carros que esperavam. Um deles subiu no estribo do automóvel preto, onde Georgie estava sentado. Por um segundo, aquele rosto horrivelmente risonho encarou a face jovem, pálida e indefesa. Um maço de panfletos foi arremessado pela janela, caindo sobre os joelhos de Georgie e diante de seus pés. Ele se curvou mecanicamente e recolheu o papel que seus dedos tatearam. Naqueles panfletos, que exalavam um perfume penetrante, agridoce e sedutor, estava escrita, em letras grandes e de aparência mágica, a palavra Yoshiwara. A garganta de Georgie estava seca como poeira. Ele molhou os lábios rachados com a língua, que pesava e parecia ressecada em sua boca. Uma voz havia dito a ele: "Você vai encontrar dinheiro mais do que suficiente nos meus bolsos." Dinheiro suficiente para quê? For para agarrar e trazer para perto aquela cidade poderosa, celestial e infernal, para abraçá-la com os 2 braços e as 2 pernas na impotência de dominá-la, para se desesperar, para se atirar nela. Pegue-me, pegue-me, para sentir a taça cheia em seus lábios, bebendo, bebendo, sem respirar, com a borda da taça presa entre os dentes, em uma eterna insaciabilidade que competia com o eterno transbordamento da taça da embriaguez. Ah, Metrópolis! Metrópolis! Dinheiro mais do que suficiente. Um som estranho saiu da garganta de Georgie. Havia algo ali do estertor de um homem que sabe que está sonhando e quer acordar, e algo do som gutural de uma fera quando fareja sangue. Sua mão não soltou o maço de notas pela segunda vez. Ele o apertou entre os dedos ardentes e convulsivos. Virou a cabeça de um lado para o outro, como quem busca uma saída que, no fundo, temia encontrar. Outro carro deslizou silenciosamente ao lado do seu, uma grande sombra preta e brilhante, o leito de uma mulher colocado sobre 4 rodas, decorado com flores e iluminado por lâmpadas suaves. Georgie viu a mulher com muita clareza e a mulher olhou para ele. Ela estava mais encolhida do que sentada entre as almofadas do veículo, totalmente envolvida em seu manto brilhante, do qual um ombro se projetava com a brancura opaca de uma pena de cisne. Estava incrivelmente maquiada, como se não quisesse parecer humana, não quisesse ser uma mulher, mas sim um animal exótico, disposto talvez a brincar, talvez a matar. Sustentando calmamente o olhar do homem, ela deslizou a mão direita, que brilhava com anéis, e o braço esguio, completamente nu e de uma brancura opaca como o ombro, para fora das dobras de seu manto, e começou a se abanar pausadamente com uma das folhas de papel onde estava escrita a palavra Yoshiwara. "Não", disse o homem. Ele arquejou, limpando o suor da testa. Um frescor brotou do tecido fino e estranho com o qual ele secava o rosto. Olhos o encaravam, olhos que pareciam se desvanecer. O sorriso onisciente de uma boca pintada. Arquejando, Georgie fez menção de abrir a porta do táxi e saltar na pista. No entanto, o movimento do carro jogou de volta contra as almofadas. Ele cerrou os punhos, pressionando-os contra os olhos. Uma visão cruzou sua mente, muito enevoada e sem contornos nítidos. Uma máquina pequena e forte, não maior do que uma criança de 5 anos.
Seus braços curtos empurravam e empurravam e empurravam, alternadamente para frente, para trás e para frente. A cabeça, afundada no peito, erguia-se, sorrindo. Não! Gritou o homem, batendo as mãos e rindo. Ele havia sido libertado da máquina. Havia trocado de vida. Trocado com quem? Com um homem que dissera: você vai encontrar dinheiro mais do que suficiente nos meus bolsos. O homem jogou a cabeça para trás e encarou o teto acima dele. No teto, flamejava a palavra: Yoshivara. A palavra Yoshivara transformou-se em foguetes de luz que caíam ao seu redor, paralisando seus membros. Ele permaneceu imóvel, coberto de suor frio. Cravou os dedos no couro das almofadas. Suas costas ficaram rígidas, como se sua espinha fosse feita de ferro gelado. Suas mandíbulas batiam. Não! Disse George, baixando os punhos com força. Mas diante de seus olhos, que olhavam para o vazio, a palavra se acendia: Yoshivara. O ar estava cheio de música, lançada nas ruas noturnas por alto-falantes enormes. A música era libertina, de ritmo aquecido, com uma alegria estridente e fustigante. Não! Arquejou o homem. O sangue escorria em gotas de seus lábios mordidos. Mas 100 foguetes multicoloridos escreviam no céu de veludo preto de Metrópolis a palavra: Yoshivara. Georgie empurrou a janela para abrir. A gloriosa cidade de Metrópolis, dançando na embriaguez da luz, lançou-se impetuosamente em sua direção, como se ele fosse o único amado, o único esperado. Ele se inclinou para fora da janela, gritando: Yoshivara! Ele caiu para trás contra as almofadas. O carro fez uma curva suave, mudando de direção. Um foguete subiu e escreveu no céu acima de Metrópolis: Yoshivara.